Boa noite, Igreja Embaixada. Tudo bem com vocês? Podem sentar. Vocês estão na casa do Pai. Amém? Fique à vontade, pegue a sua Bíblia. O pastor Michael falou algo aqui que mexeu no meu coração. Culto da vitória é um culto para aumentar a nossa fé, para instigar a nossa fé. E nós estamos numa campanha, com um tema muito interessante, as grandezas de Deus. E quando eu fui convidado para ministrar nessa campanha, eu me questionei. Qual é o tamanho de Deus? Como eu vejo Deus? Porque a fé, ela é limitada naquilo que nós acreditamos. A Bíblia nos ensina que a fé tem tamanhos, e sobre o tamanho da nossa fé, nós nos movemos, as coisas acontecem. E eu quero falar sobre 3 aspectos, 3 grandezas de Deus sobre nós, que já aconteceram, que acontecem hoje e que acontecerão no futuro. Mas antes eu quero fazer um exercício mental, para que a gente possa imaginar. E foi o que eu fiz, para me preparar, para que a fé fosse gerada em mim, para poder ministrar a verdade de Deus, para que o poder possa se manifestar sobre a Igreja de Cristo. Amém? 2 semanas atrás eu estava ministrando no CTM, curso de treinamento ministerial, e estávamos ali aprendendo sobre a volta de Jesus. E aí alguns textos muito interessantes, muito intrigantes, surgiram ali. E eu quero que vocês acompanhem comigo Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Amém? Põe o próximo. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória. E Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Olha só, um dia Jesus vai voltar, amém? Quem sabe disso? Um dia ele volta, mas volta aonde? Volta que dia? Será que eu vou perceber? Será que eu vou enxergar? Mas volta lá em Jerusalém, no templo, na Porta Dourada. Será que vão transmitir online? Essas passagens, elas já demonstram o tamanho de Cristo, o tamanho da graça, o tamanho do favor que Deus já entregou sobre nós. Cristo, ele vem fazer o quê? Buscar a sua igreja, amém? Então ele vem e se demonstra ao universo, ele se demonstra à terra. De que forma? De uma forma ampla. A Bíblia diz que quando Cristo estiver retornando, a glória dele será tamanha, e é aqui que eu quero que você entre aqui na imaginação comigo. A glória dele será tamanha que a terra inteira vai brilhar. Pode ser dia lá em Jerusalém, mas no outro lado do mundo também vai ser dia. E no Japão vai ser dia, no Brasil vai ser dia, na Etiópia vai ser dia, nos Estados Unidos vai ser dia, porque os céus brilharão na sua totalidade. Tamanha glória, tamanha grandeza daquilo que Deus entregou para nós. Deus, ele pegou o que ele tinha de melhor, o maior, o grandão, o big one, o suprassumo dele, e disse: vou entregar para você, membro da Igreja Embaixada. Amém? Então, quando isso acontecer, não se preocupe, você vai perceber. 3 horas da manhã, ficou de dia. É o meu Senhor chegando. É o mundo glorificando. É a natureza cantando, exorbitando, e ele vem. Então, são exercícios como esse que a gente tem que ter. Qual é o tamanho do meu Deus? Qual é o tamanho do favor dele? Qual é o tamanho da graça dele? Os apóstolos, os discípulos, há 2000 anos atrás, eles tiveram o privilégio de ver Jesus como homem. Amém? E andaram com ele, viram os milagres.
Mas isso foi isolado. Tanto é que Jesus diz, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Mas um dia vem e nós, na totalidade, de ponta a ponta, nos 4 cantos do céu e da terra, nós veremos o Senhor Jesus chegando com grande poder e glória. Mas para quê? Para cumprir as grandezas que Ele declarou sobre nós. E a primeira delas é a salvação. João 5:24. Eu te asseguro, igreja embaixada, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem aqui crê na palavra do Senhor? Levanta a mão. Quem aqui crê que o Senhor é o teu Salvador? Que Cristo morreu? Quem aqui esteve na Santa Ceia, lembrando desse pacto, dessa aliança, trazendo à memória o sacrifício de Cristo? A Bíblia diz, quem crê na minha palavra, quem vive, já passou da morte. O maior inimigo, se pensar em grandeza de inimigos, o maior já foi vencido. O meu e o seu já foi vencido. Ele já não existe mais. Já passou. Muito pelo contrário, já estou te levando para outra grandeza, a vida eterna. Era uma condenação de morte eterna que foi tirada por Cristo, que é maior do que a morte, e nos foi entregue a vida eterna, que não tem tamanho. 1 bilhão de anos é só o primeiro segundo do trailer do filme. Tamanho é o favor, tamanho é a graça que já foi conquistada por nós. E uma campanha como essa, a grandeza de Deus, ela tem que mexer com o nosso coração, ela tem que mexer com a nossa imaginação, ela tem que mexer com a nossa fé. Poxa, estou lutando por algo simples, estou lutando por algo complicado, mas as maiores coisas, as maiores conquistas, os maiores favores, os maiores inimigos já foram vencidos. Já nos foi liberto da prisão, da maior dificuldade. Mas vamos continuar. O passado já foi resolvido. Diz comigo, o meu passado já foi resolvido. Isso de forma graciosa, de forma única, de forma ampla. Basta crer, basta dizer, Cristo é a minha confiança. A palavra dele é a minha vida, é o meu norte. Mas também há uma promessa para o futuro. Também há uma grandeza para o futuro. Isaías 24:23. A lua terá vergonha de brilhar, e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Cristo, ele vem, e ele vence a morte por nós. E nós o veremos a sua glória, ressuscitaremos com ele. Alguns que estiverem vivos, a igreja viva será arrebatada, e ele vai nos levar para um tempo novo. Ele vem para essa terra, e a intensidade da glória dele é tamanha, porque a gente viu ele chegando e o céu brilhando, mas quando ele vier à terra, a Bíblia diz que o sol ficará pálido. Está de dia? Não, é a glória de Cristo reinando no seu trono nessa terra, reinando conosco, nos abençoando, nos direcionando, trazendo para cada um de nós a recompensa por termos vivido uma vida digna, por termos vivido uma vida segundo a palavra dele. Olha só, Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, porque já vencemos a morte. Amém? Esse grandioso inimigo, ele já foi vencido. Não tem poder sobre nós a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele
1000 anos. Seremos sacerdotes e reinaremos com Cristo. Quem aqui vai reinar com Cristo? Aquele que já passou da morte para a vida? Aquele que tem a palavra? Aquele que crê no que é grandioso? E o mais interessante dessa nova vida, desse reinado de Cristo nessa terra, é que tudo será feito novo. Sabe quando a gente lembra de Adão e Eva no paraíso, num jardim, e as coisas eram favoráveis, e a comida crescia, e os animais, né, não eram selvagens, e havia abundância de tudo, não havia doença, e eles viviam eternamente, tinham uma super inteligência, super força. Essa é a restauração, essa é a grandeza da terra que nos será entregue no futuro. Cristo, ele vem, vence a morte, de forma gloriosa, ele vem para reinar sobre a terra, e durante 1000 anos nós receberemos poder, receberemos autoridade, receberemos recompensa, receberemos o que há de bom e de melhor, todo o recurso para reconstruirmos essa terra e reinarmos sobre os povos e sobre as nações. É um pouco difícil entender isso. Pastor, vai ter dinheiro no governo de Cristo? Provavelmente. Vai ter recurso, vai ter casa, vai ter agricultura, vai ter indústria, vai ter economia. A questão é que Cristo, com o seu favor, com a sua graça, com a sua glória, ele vai transformar a terra num paraíso. Então, essa terra que nós estamos vivendo hoje, de uma forma grandiosa, ela será transformada para que nós, a igreja, possamos viver nela de uma forma abundante, com vida abundante, com autoridade abundante, com recursos abundantes. Receberemos um corpo novo, um corpo glorioso, que não chora, que não sente dor, que não tem doença, que não tem pobreza. A Bíblia diz que a riqueza do povo dele será tamanha que quando eles precisarem comprar cobre, eles vão trazer prata. Quando eles precisarem comprar prata, eles trarão ouro, porque haverá abundância de recursos. Olha só que verso interessante. Apocalipse 2, verso 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e vai reger com cetro de ferro, com vara de ferro. A Bíblia está dizendo, nós que fomos salvos, que fomos libertos do maior inimigo, um dia aguardaremos a vinda de Cristo, para que essa terra seja restaurada num grande paraíso, e nós seremos reis e sacerdotes juntos com o Senhor. E reinaremos com as nações, reinaremos sobre os países, reinaremos sobre as cidades. Quando eu penso nessa promessa, eu digo, Jesus, eu quero Balneário Camboriú para mim, que eu gosto demais. Sei que o pastor Michael gosta também, mas o Senhor vai dar Santa Catarina para o pastor governar. Amém? Eu fico com Balneário, o pastor fica com Santa Catarina. Mas são grandezas como essa que nos são prometidas para o futuro. Para aquele que já venceu a morte, já venceu o passado, e ele nos garante um futuro de grandeza, de poder, de autoridade. Mas aí fica a pergunta, amém, pastor? Vou receber um corpo novo, já venci a morte, vou viver num paraíso durante 1000 anos com o Senhor. O Senhor será tão glorioso que não sabemos se é de dia, se é de noite, ou se é o Senhor passeando no nosso meio, o tamanho, o teu brilho. Mas e para hoje? O que o Senhor tem para hoje? Para essa campanha, para esse mês de outubro de 2024, para esse restinho de ano, o que o Senhor tem para hoje? Mateus 5,16. Assim,
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus, ele vem com a sua grandeza, vencendo a morte, nos prometendo um mundo perfeito para frente, após a morte, mas para o dia de hoje ele tem um propósito. E nós sabemos qual é: que toda a terra venha a conhecer ao Senhor. Que o nome, que a palavra de Cristo seja levada aos quatro cantos. Isso chama-se grande comissão. Mas para que esse propósito grande, de totalidade, seja cumprida, o Senhor, ele conta com uma parceria que se chama igreja. Igreja, é necessário que vocês, debaixo da minha glória, debaixo do meu favor, brilhe. Como é que eu brilho? Com o Espírito Santo que está em mim, com Deus que habita em mim, e que já me salvou, que já me garantiu o acesso para o futuro, mas Ele nos pede, Ele nos comissiona. Agora é a vez de vocês brilharem, agora é a vez de vocês fazerem acontecer. Efésios 1, verso 9, não está aí, mas olha só o que diz. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito em Cristo Jesus. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Há um propósito de Deus para com Jesus e de Cristo para conosco, fazer com que toda a terra, todas as coisas, tudo que existe nos céus e na terra, se convertam a Cristo. O plano do passado é grandioso, vencia a morte. Cristo venceu a morte. O plano do futuro é grandioso, ele vai reinar sobre toda essa terra e o nosso trabalho vai ser transformá-la em um paraíso, onde Deus é glorificado. Mas para o hoje é necessário que todas as coisas, todas as pessoas, todas as propriedades, tudo que existe, se converta a Cristo. Deus, tudo que eu tenho é teu, a minha família é tua, os meus bens são teus, a minha mente, o meu coração é teu. A grande comissão, ela funciona assim: um que se achega, um que aprende, um que discipula e que ganha mais outro, mas é um chamado de esperança e de trabalho. Eu quero voltar a um versículo para a gente entender uma chave aqui. Apocalipse 2, verso 26, põe na tela para mim. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações e terá autoridade. Poder e autoridade, recompensa, galardão, vai ser para quem? Para quem perder? Para quem vencer? Para quem executar as obras de Cristo no hoje. A salvação, ela veio por graça, dom de Deus. O inimigo é grande, não temos poder sobre ele. O futuro é maravilhoso, tanto é que eu vou te dar um corpo novo, que não se cansa, que não se afadiga, que tem uma inteligência plena. Vou te dar insígnias, vou te dar autoridade, vou te dar propriedades, vou te dar inteligência. Mas para esse tempo, para o dia que se chama hoje, para a comissão de ganhar a terra para Cristo, de fazer com que todas as coisas se convertam a Cristo, é necessário uma cooperação. E Cristo diz: você que coopera comigo, você que se dedica comigo, você que guarda a minha palavra, você vai vencer. Você vai executar as minhas obras e eu te recompensarei. Um dos versículos que eu mais amo
na palavra de Deus. Aquele que diz, Romanos 8:32, põe na tela. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, Deus que tinha o seu bem maior, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Qual é o seu bem maior? O meu filho. Sem dúvida é o meu filho. Ele entregou o que ele tinha de maior, a maior grandeza disponível que ele tinha, e entregou para nós, e disse, vida, e vida eterna, e vida abundante. Entregou para nós, ele também não nos dará com ele todas as coisas? Porque essas promessas, elas são muito bonitas no papel. Fui salvo, será mesmo que fui salvo? O dia da vinda do Senhor revelará, amém? Se seremos ressurretos. Será mesmo que vamos viver uma terra plena no reino de Cristo? Vamos pagar para ver, é a fé. Mas e hoje, Senhor, como é que eu posso cumprir a tua comissão se me falta o recurso, se me falta a coragem, se me falta o amor, se me falta fé, se me falta ânimo? É por isso que um tema como esse, ele é necessário no meio da igreja, porque nós medimos a Deus por aquilo que temos ou por aquilo que não temos, mas o próprio Senhor disse, eu já não te entreguei o que eu tinha de mais precioso? Acaso eu não vou te dar tudo aquilo que você necessita? Acaso eu não vou te entregar todo o necessário? Efésios 2, verso 10. Esse versículo para mim é primordioso. Esse é o versículo do propósito da nossa vida na terra. Esse é o versículo que diz a respeito, que traça o destino da vida de todos os que estão aqui. Os que se achegarão, os que já vieram, os que já foram. É o verso do nosso destino. Somos feitura sua, Deus, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus, ele já preparou o nosso destino. Tirei da morte, vou te dar uma vida eterna gloriosa. Mas aqui, eu já preparei o que há de mais favorável. Te preparei para uma caminhada de vida, 70, 80, 90, 100 anos, com um propósito. Que propósito? Edificar boas obras. E o recurso? Já não te entreguei o meu filho? Não te darei todas as outras coisas? Senhor, eu preciso de uma casa. Pastor José é testemunha. Quando eu entrei nessa igreja, não tinha uma bicicleta. Eu era metade do ser que eu era hoje. Não tinha emprego, não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha namorada. Só que me foi entregue a fé. Quando eu subo aqui, vejo o pastor José, vejo o pastor Maico, eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Tem alguma coisa errada. Né? Eles é que deviam estar aqui. Mas, o nome disso é graça de Deus. Sabe quando João Batista falou assim, não, Jesus, eu não vou te batizar. Não, mas precisa se cumprir. E vamos mais longe, os anjos do Senhor estão aqui. O próprio Senhor Jesus está aqui entre nós, porque Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem, eu estou. E aqui hoje eu estou contando um testemunho. E esse é o verso que dirige a história da minha vida, da minha casa. Fui criado para as boas obras. Um dia eu não tinha nada, e eu falava de Cristo. Um dia eu conquistei uma bicicleta, e eu falava de Cristo. Um dia eu consegui uma namorada, eu botava na garupa, e eu falava de Cristo. Um dia eu comprei uma casinha, meia água, e falava de Cristo. Um dia eu comprei um apartamento, um dia eu montei uma empresa. Um dia eu casei, um dia eu tive um filho, um dia eu prosperei.
E o Senhor foi colocando obras, e o Senhor foi trazendo o recurso necessário. Pastor, agora eu preciso casar. Vamos casar? Mas cuida também do que é meu, cuida do propósito que eu te dei. Isso é para todo mundo, nós somos indesculpáveis. Todo mundo tem a chance, todo mundo tem a oportunidade em Cristo Jesus. Seremos todos pastores, seremos todos mestres? Não. Tem gente que nasceu para ganhar dinheiro e ser um abençoador, ser um provedor na casa do Senhor. Tem gente que nasceu para evangelizar, tem gente que nasceu para ensinar, tem gente que nasceu para profetizar, tem gente que nasceu para ser apóstolo, tem gente que nasceu para ser influente, para ser político. Mas a nossa caminhada, ela foi preparada por Deus. E quando a gente fala em obra, isso não se resume somente à igreja. Qual a obra de Cristo que eu edifico no meu casamento? Qual a obra de Cristo que eu edifico dentro do meu trabalho? Quando eu me converti, e eu não tinha um emprego, e Deus me deu um bom emprego, fui trabalhar num banco, dias depois o gerente do banco estava sentado naquele segundo banco ali, e ele me disse, nossa, que energia boa lá naquela igreja, né? Sabe, testemunho é boa obra. E no casamento, e no trato com os filhos, e nos negócios, e nos passeios, em tudo. O pastor José está aqui, um dia ele me falou, num discipulado, tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Vai pregar? Pregue em nome de Jesus. Vai comprar? Em nome de Jesus. Vai edificar? Edifique em nome de Jesus. Vai passar um café? Passe em nome de Jesus. Tome esse cafezinho, dona vizinha. Tem um bolinho em nome de Jesus. Daqui a pouco a bicha está aí, ó, orando em línguas, indo para o encontro, indo para as escolas. Tudo é obra, tudo é fruto, tudo está diante das nossas mãos. Por quê? Porque é a fonte. O verso, põe aquele verso, brilha a tua luz, Mateus 5,16. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, diante da sociedade, de quem está lá fora, para que vejam as suas boas obras. Vou levar o carro no mecânico. Vou falar de Jesus para o mecânico. Vou abençoar o mecânico. Vou no hospital, vou na venda, vou comprar, vou vender. O nome de Cristo, a luz de Cristo, porque o Espírito que me deu vida, ele está aqui. Ele disse, já eu te salvei da morte e vou te levar para o paraíso, mas aqui eu te dou poder, te dou autoridade, te dou recurso para que toda boa obra seja edificada. Qual é a boa obra? Qual é a sua boa obra? Ai, Deus, eu queria tanto ter uma casa. Vai ter em nome de Jesus, e a glória do Senhor vai brilhar, e as pessoas dirão, é Deus. É uma empresa, e dirão, é Deus. É uma viagem, é um filho, é um casamento. Está para todo mundo, porque é grande, é abundante. Não tem um que fique de fora, não tem um que diga, não recebi. Tem para todo mundo. Mas aqui, ó, precisa mudar aqui. Se Deus não for grande aqui, se não for grande o teu entendimento da palavra do Senhor, será limitado. Eu olho para aquele prédio e eu digo, é grande. Graças a Deus que é grande, porque já ficamos pequeno. O ensino já ficou pequeno. Vem aqui numa segunda-feira e veja, tem 100 pessoas aqui, tem 100 pessoas lá, todas as salas estão cheias, tem gente saindo. Eu passo mais tempo botando gente para fora do que para dentro, porque não tem mais espaço. Mas é grande. E o Senhor depois vai ter que trazer um maior, e outro maior, e maior, e aqui vai ser maior, e as igrejas serão maiores, e as igrejas da Europa serão grandes, porque há recurso. Precisa, o primeiro passo é um GR, é uma visita, é uma escola, é um encontro, é a primeira vez que você oferta. Lembro da minha primeira oferta, que foi o meu primeiro dízimo.
Entrei nessa igreja quebrado. 20 anos quebrado. Eu tinha sido não tinha dinheiro, estava sendo despejado. Eu fui trabalhar na eleição. Que benção, o cara está, né? A vida abençoada, ainda tem que trabalhar na eleição. Fui trabalhar na eleição e ganhei um ticket de refeição de R$20. Meu primeiro dinheiro depois de convertido. Fui lá no mercado, comprei tudo de miojo e disse, eu quero R$18 de miojo. R$18 de miojo. Sobrou R$2. Eu entreguei o meu primeiro dízimo na igreja. R$2. E foi meu primeiro passo. O dízimo seguinte, vocês podem achar que é mentira, mas eu vivi uma grandeza de Deus. Isso há 22 anos atrás. O dízimo seguinte foi 100 vezes mais. 100 vezes mais. Uma obra preparada, executei. Outra obra, executei. Cuidando da minha vida, cuidando dos discípulos, aprendendo a palavra de Deus, abençoando, lutando contra a minha mente, lutando contra o pecado. Era amigo que via e dizia, é Deus. E o outro dizia, eu também quero. E o outro dizia, o que está acontecendo? Caminhando sobre as obras para que brilhe a luz sobre a sua vida. Amém? Eu quero que você se coloque de pé.